Tudo começa quando Arthur e Teresa já estão prontos para ir viajar, mas Joana aparece dizendo que acha que eles não vão conseguir ir, porque o tempo está muito ruim em Paris, e não vão sair voos até novo aviso. Teresa fica estressada dizendo que não acredita que vão cancelar o voo deles, e Joana pede para ela ficar calma, mas Teresa diz que não, porque é a segunda vez que eles combinam de viajar e parece que ela não vai conhecer a Europa nunca. Então Joana pergunta se é só isso que está preocupando ela, e Teresa diz que sim, e disfarça dizendo que a ideia da viagem era que ela e Arthur se afastassem de tudo, e que para ela é muito angustiante não conseguir definir a situação com ele, e achou que longe de tudo ficariam melhor, mas o destino insiste em fazer ao contrário. Luísa diz para a cunhada não falar assim, e Teresa diz que é verdade, e que já estava vendo a viagem como uma possibilidade de salvar seu casamento, e Fernando diz que é normal que ela se sinta assim, porque depois do casamento ela e Arthur não tiveram um tempo a sós. Arthur chega e pergunta se é sério o que ele está falando. Logo em seguida, Fernando volta falando ao telefone com o comandante e diz que está tudo certo, e que eles podem viajar no avião dele e se desculpa por não ter oferecido antes. Arthur agradece, mas fala que não pode abusar da boa vontade dele, e que não tem problema em esperar mais um pouco, e Luísa lembra que Oriana vai viajar para o litoral no avião no dia seguinte, e Arthur diz que com mais razão ainda não vai aceitar, e Teresa diz que nem pensar mesmo. Mas Fernando diz que vai falar com a mãe dele e não vai ter problema, porque para o litoral são só 2 horas de voo, e dá para ela ir em um voo comercial. Então Arthur pergunta se ele tem certeza de que não vai ter problema, e Fernando garante que não. Arthur agradece e Teresa corre para abraçar Fernando, e fala para Luísa que graças ao namorado dela, eles vão conseguir viajar, e Luísa meio descontente agradece ao namorado. Um tempo depois, Fernando chega em casa e Oriana comenta que ele voltou rápido do aeroporto, mas Fernando comenta que cancelaram todos os voos para Paris, e Oriana diz que imagina a birra que a mulher de Arthur deve ter feito. Fernando fala que não porque emprestou o avião, e Oriana surta, perguntando se o avião dela vai para a Europa ao invés de levar ela para o litoral no dia seguinte, e diz que não, de maneira nenhuma. Então Fernando implora porque já disse para Arthur que ela entenderia, e sugere que ela viaje com eles e fique no litoral, mas Oriana se recusa dizendo que não vai dividir o voo dela com ninguém, porque está acostumada a voar sozinha. Fernando pede para ela ficar mais uns dias com ele, e ir depois para o litoral, porque não tem nada urgente lá. Porém Oriana diz que a urgência é dele em agradar a Teresa. Fernando pergunta por que ela está dizendo isso, e Oriana pergunta se ele acha mesmo que ela não percebe que a mulher do Arthur paquera ele, e que Fernando está gostando. Mas Fernando diz que a mãe dele está enganada, e que Teresa é esposa de seu melhor amigo, mas Oriana garante que conhece bem o filho. Ele diz que já foi muito mulherengo, mas a única mulher que interessa a ele agora é a Luísa, e que jamais faria isso com ela e nem com seu melhor amigo. Então Oriana diz que espera que ele esteja dizendo a verdade, porque a lealdade vem primeiro, e fala para ele não esquecer disso. Em seguida, Fernando ainda tenta argumentar dizendo que foi o primeiro a tentar ajudar Teresa e Arthur quando entraram em crise, mas Oriana não engole a conversa, e fala que sabe bem que ele gosta de mulheres bonitas, mas que nunca viu ele tão animado quando falou da Luísa. Fernando fala que é verdade e pergunta então por que a mãe está se preocupando, e Oriana diz que tudo bem, mas que ele não pode sair oferecendo as coisas dela como quiser, e por mais que ela goste do Arthur não vai emprestar para aquela mulher usar. Ela diz que Teresa é uma interesseira, e que não se detém diante de nada para conseguir o que quer, e que Arthur até pagou a faculdade dela, mas Fernando defende com unhas e dentes, dizendo que ela trabalhou em troca, e que tirou as maiores notas da turma, e que a mãe dele está pré-julgando.
Oriana pensa e comenta que então Teresa é mais inteligente do que ela pensava, e Fernando diz que ela é brilhante e apesar das dificuldades se superou, e pede para a mãe se dar bem com ela, porque ele e Luísa gostam muito dela. Então Oriana diz que não promete nada, mas que vai tentar se controlar, e Fernando pergunta se então ela vai voar com eles no dia seguinte, mas Oriana diz que não, e que vai viajar sozinha. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.